livro de Gênesis, capítulo de número 8, e versículo de número 15 em diante. Pode dar glória. Livro de Gênesis, o beijo. Capítulo 8, versículo 15 em diante. Quero eu agradecer ao Deus Santo de Israel por nos dar saúde e graça para podermos Louvado estar seja teu nome. Também quero agradecer a diaconisa Edna, esposa do evangelista Jackson, que nos fez esse convite. Também o presbítero Wesley, que foi ali nos buscar. Deus abençoe. Alguns seminaristas que estão aqui presentes também. Júnior Ferreira, a seminarista Laila também, que estão nos honrando aqui nesta noite. Também ao pastor Eliseu, que por mais uma vez nos concede a oportunidade de estar aqui, nos dando a confiança de por mais uma vez ministrar nesse culto. Deus abençoe o senhor, o ministério, Deus abençoe de uma forma poderosa. Jackson, não vou falar muito disso, Jackson, porque Jackson já é do cotidiano. É uma pessoa que nós aprendemos a amar, é um amigo. Deus abençoe Jackson e sua família de uma forma toda especial. Quanto já acharam Gênesis capítulo 8 e versículo 15 em diante? Amém. Os demais obreiros, Deus abençoe. Leamos. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo o réptil que se roge sobre a terra, traz fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem, se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé. Repetem comigo, por gentileza. Então saiu Noé. Soberano e eterno Deus, graças lhe rendemos, ó Pai, por conceder-nos a oportunidade de por mais uma vez estarmos reunidos na tua santa presença. Ser conosco nesta noite, ó Pai. Fala conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, deixa Deus te usar. Solta o teu fundo musical, por favor. Amém. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa expressão é a expressão do livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1 e 2. É bem verdade que Deus começara a criação pelo universo. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Deus foi dando forma, usando do mar, usando do vírus, para dar forma a algo existente e criar do nada aquilo que não existia. E quando chega a sua obra maior, a sua obra-prima, que é o ser humano, Deus agora, note bem, que Deus não usa a mesma forma em que Ele usara para a formação do universo, da terra. Com a força do seu poder, Deus fazia acontecer e surgir do nada. Porém, quando chega no ser humano, Deus sabe que agora Ele tem que tocar. Deus sabe que agora Ele tem que manipular. E Ele vai tomar o pó da terra. Segundo
do que a poeira da terra. Não é nem especificamente da terra, é da poeira que a terra assim faz acontecer. E de lá Deus toma um pouco e faz ali o ser humano. Implanta-se nesse ser humano o espírito ou o fôlego da vida. Este ser humano, por sua vez, se coloca de pé diante do seu Criador, entendendo que ele está diante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que tem o poder no céu e na terra. Essa criatura é inserida o que nós conhecemos como Éden, Adão. Esse ser humano, por sua vez, vai ser extraído dele a adjutora, a qual também nós conhecemos como Eva. Um casal belo, um casal imortal. Por sua vez, gozando de tudo que se tinha no Éden. Tudo que era bom estava ali. Adão colocava nome em tudo, e tudo que via era ele que colocava o nome, e patenteava o nome em tudo. E tudo que nós vemos hoje, como boi, cabrito, camelo, é Noé quem colocou o nome. A função de Noé era dar nome àquilo que ele visse, enxergasse e analisasse. Porém, Satanás vai interferir em um plano de Deus. E quando isso acontece, acontece também a queda do ser humano. E Paulo vai falar nisso mais tarde, registrando na carta aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, em que Paulo fala de que o salário do pecado é a morte. Quando Paulo usa essa expressão, Paulo está se referindo ao acontecimento do Éden, em que os dois seres que eram mortais, quando pecaram, passaram de ser mortais para imortais, devido à entrada do pecado. E quando isso acontece, Deus por mais uma vez desce ao Éden. Agora, não para ter uma conversa com Adão, não para ter uma conversa com Eva. Agora, a conversa é outra. É a sentença em que Deus vai colocar agora sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. Sobre Adão, outorga a ele se sustentar sobre o suor do seu corpo. Sobre Eva, multiplicarei a dor do seu lado. E sobre a serpente, que é a figura de Satanás, rastejar sobre o seu ventre e se alimentar do pó da terra. Deixa eu começar já a turbar algumas mentes. Quando Deus fala com a serpente, rastejará sobre o teu ventre e pó da terra comerá, Deus está dizendo e está deixando claro de que a serpente não andava rastejando, e que ela agora se alimentaria do pó da terra. E que pó da terra é esse? Note que quando Deus faz o homem, ele toma do pó da terra, e agora ele vai dar um veredito, um edito à serpente: alimentará do pó da terra. Ele está dizendo para a serpente: alimentará do homem. Mas como assim, pastor Silvio da Águia? Como alimentará do homem? Do pecado que o homem irá produzir. Deixa eu te dizer uma coisa: cada dia ou cada vez que nós pecamos, geramos o alimento para Satanás. Quando nós pecamos, alimentamos Satanás. Quando nós mentimos, alimentamos Satanás. Quando nós desejamos algo que não é nosso, alimentamos Satanás. Cada pecado que nós cometamos e que a humanidade por sua vez comete, alimenta Satanás. Mas não fica por aí. Deus chama Eva para perto, coloca a mão na barriga dela e fala: daqui sairá
sairá a semente que esmagará a sua cabeça. Aqui sairá um que resgatará a humanidade. Aqui sairá um que tornará a reter a humanidade no conceito, em um conceito de santidade para comigo. E de lá para cá, Satanás foi tentando eliminar cada um que surgia sobre a face da terra. Depois da queda, surgem os nascimentos de alguns nomes que ecoaram na Bíblia Sagrada. E Satanás estava lá para tentar derrubar e para fazer com que os planos de Deus fossem assim frustrados. E por sua vez, Satanás ele vai conseguindo. Satanás, ele em alguma parte, ele ganha esse espaço. Satanás não mede esforço em tentar a cada dia deteriorar a criatura de Deus e colocar a criatura de Deus a cada dia mais distante de Deus, a cada dia mais longe de Deus. A função de Satanás era tão somente fazer com que a sua criatura não se aproximasse de Deus. Mas note bem, Deus é onisciente, conhecedor de tudo e de todas as coisas. Chega então um certo ponto em que Deus olha para a terra e ele não enxerga justo nenhum. E a visão de Deus, o olhar de Deus, começa a vaguear sobre a terra, procurando um justo, procurando alguém que ele pudesse usar por mais uma vez para dar um destino correto à humanidade e à sua criatura. Deus, por sua vez, vagueia, procura, analisa, até que então Deus enxerga Noé. No capítulo 6 de Bereshit, a humanidade está simplesmente corrompida. Não há justo. Simplesmente não se encontra uma pessoa em que despertasse em Deus, até que o olhar de Deus finda em Noé. Mas quem é esse Noé? Quem é esse homem? Em meio de uma terra totalmente depravada, consegue achar graça aos olhos de Deus. Quem é esse homem que em meio ao mundo de pecadores, ele consegue se manter íntegro a Deus? Quem é este homem que consegue despertar o olhar de Deus? Quem é este homem que consegue guardar o teu coração na palavra de Deus e não pecar contra Deus? Quem é este homem que sai da sua casa para o seu afazeres e passa por vários conceitos, por várias situações de pecado e consegue guardar o seu coração? Quem é esse homem chamado Noé, que consegue viver em meio ao pecado e não se contaminar com o pecado? É um homem íntegro, é um homem que o olhar dele não vai para o lado esquerdo, tampouco para o direito. É um homem que a vida dele é pautada no Senhor. É um homem de que não sai da casa dele. Eu vou começar a largar, na verdade, isso aqui. É um homem que o trajeto da casa dele para o trabalho, ele não tem tempo e não para falar do irmão, para falar daquele que está fazendo errado. É aquele homem que o trajeto dele, ele não para ver se o irmão está errado, se o irmão está certo. É aquele homem que tem um único conceito de ver simplesmente a sua vida, analisar a sua vida e viver no conceito da sua própria vida, analisando em princípio a sua família. Isso faz Noé ser reconhecido por Deus. Isso faz Noé chegar a um patamar na terra de que Deus olha e fala: aquele ali é um homem íntegro, aquele ali não perde tempo para fazer
disposição do outro. Aquele ali é aquele que não perde tempo para ficar na esquina falando do outro. Aquele ali é aquele que a sua casa ainda é santa, não faz a sua casa com fio de fofoca. Aquele ali é aquele que ainda ora com a sua família. Aquele ali é aquele que ainda persevera na minha palavra. Aquele ali é aquele que quando o irmão chega na casa dele para falar do pastor, ele fecha a porta e fala: vai falar em outra esquina, porque a minha casa é santificada por Deus. Aquele ali é um homem íntegro, é um homem temente. Achei na terra um homem dedicado. Amém? Noé. Quando isso acontece, Deus simplesmente vai dar um edito a Noé. Noé, da linhagem de Sete, filho de Meleque. Sete, por sua vez, é aquelas pessoas que voltaram a sempre o conceito de Deus, analisando as palavras de Deus. Sete era aquele grupo de pessoas que não se aceitava se contaminar. Porém, o tempo foram se passando e essas pessoas foram ficando escassos. Evangelista Frank, até que sobra um remanescente da linhagem de Sete, Noé. E é ele agora que vai fazer a diferença. Noé, cujo no original hebraico significa descanso. Deus chama Noé ao particular e fala com Noé: faça uma arca. Essa arca, Tebash Naosh, não pode ser confundida com Aron HaKodesh. Aron HaKodesh é a arca da aliança, o símbolo máximo da representação de Deus. Tebash Naosh é a arca de Noé. Essa arca, ela tem a representação máxima da salvação física e é tipo de Cristo. É essa arca que eu quero aqui nesse momento começar a ministrar e a falar sobre o conceito da arca de Noé. Que arca é essa? Que significado é esse? E o que nós podemos extrair dessa arca? O que nós podemos extrair da vida e do conceito de Noé? Noé, ele não era carpinteiro. Noé, ele não entendia de madeira. Noé, ele não sabia discernir que madeira é essa e que madeira é aquela. Noé era agricultor. Noé não entendia de fabricação, de nada. Mas quando Deus quer, Deus simplesmente, ele tira de lá e ele coloca uma nova unção, uma nova capacitação, uma nova instrução. E quando ele não procura entre os deles, ele não acha, ele vai lá fora, tira do monturo, tira do lamaçal do pecado, prepara, capacita. Ele coloca um conceito e agora na sua presença, aquele que não valia nada é aquele que vai fazer a diferença, é aquele que vai entrar no conceito de Deus, é aquele que vai ser perseguido, é aquele que vai ser defamado, mas vai ser defamado fazendo a obra de Deus. Como aqui, creia e recebe essa palavra. Levanta a tua mão, deixa o teu mão, solta um grito de glória para estremecer. Deus, quando procura e ele não acha, ele simplesmente capacita. Noé não era carpinteiro. Noé não tinha a menor condições de fazer uma arca. Para fazer uma arca de tal porte, tinha que ser entendido do assunto. Para fazer uma arca de tal porte, tinha
que ser alguém que dominava a arte de mexer com madeira. Mas Deus olhou e não achou. E Deus chama Noé: faça, Noé, uma arca. E Noé vai fazer alguns questionamentos com Deus. Que questionamentos são esses? Simplesmente: para que uma arca? Diaconisa Ed, aqui a chuva é escassa. Para que uma arca? O povo aqui não pesca. O rio aqui dificilmente enche. E Deus segue na sua conversa com Noé: trarei chuva sobre a terra. Trarei chuva, Noé, sobre essa terra. Destruirei toda criatura. Faça uma arca. Comece a fabricação dela. Comece a montar ela. E Noé, por sua vez, vai falar mais uma vez com ele: eu não entendo de madeira. Eu não sei manipular uma madeira. Então Deus fala com Noé: te capacitarei. Te darei uma nova capacidade, uma nova unção. E através dessa nova unção, você vai executar aquilo em que eu estou lhe ordenando a fazer. Nos tempos de Noé, evangelista Jackson, a pecamidade era generalizada. As pessoas não queriam saber do conceito de Deus. No tempo de Noé, era o tempo em que o homem andava pelos seus próprios caminhos. No tempo de Noé, era o tempo em que as pessoas simplesmente ignoravam todo o conceito de Deus, todo o conceito divino. Deus olha e Deus usa uma única expressão que até hoje turba muita mente: me arrependi de ter feito o homem. A realidade, no seu original, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A tradução, Deus estava querendo dizer: me entristeci. O homem agora não me segue mais. O homem agora não me compreende mais. A minha criatura está cada dia distante de mim. A minha criatura agora pecou e não olha mais para mim. Então destruirei toda a terra, acabarei com toda a terra, e para isso usarei você, Noé. Começa a construir uma arca, e Deus vai dando centímetros e milímetros e comprimento do que nós conhecemos como a arca de Noé, ou debaixo na hoje. Noé é só 500 anos de idade. Noé já não está na sua flor mais da juventude. Noé agora, ele é aquele homem cansado, ele não tem mais aquele vigor. Noé é aquele homem agora de cabelos grisalhos, de barbas grisalhas. É aquele homem que tem umas certas dificuldades, mas é um homem que ainda assim, mesmo com 500 anos, ele ainda sabe ouvir a voz de Deus. É um homem que com 500 anos de idade, ele ainda sabe entender os preceitos de Deus. É um homem com 500 anos de idade, que o seu coração está ainda guardando a palavra de Deus. É um homem com 500 anos de idade, que ainda assim se coloca na posição de Deus. Deixa eu falar uma verdade: quantos hoje estão na flor da idade, não querem mais saber de Deus? Quantos hoje não frequentam mais o ensino? Quantos hoje ignoram qualquer estudo? Quantos hoje, quando passa por uma luta, uma provação, simplesmente ficam na metade do caminho, porque lhe falta conhecimento, lhe falta intimidade com Deus, lhe falta
uma busca com Deus, não sabe mais ouvir a voz de Deus, não sabe mais discernir quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Nos tempos de Noé, existia esse grupo de pessoas, mas existia um homem específico, de que quando Deus falava, ele simplesmente atentava os ouvidos e começava a escutar. Quantos aqui na noite deste dia ainda compreende a voz de Deus, ainda ouve a voz de Deus? Quantos aqui nesta noite, se o diabo a voz de Deus soar, tenha certeza de que vai subir, porque tem guardado uma palavra de Deus no seu coração. Cadê? Aqui em cima tem, aí embaixo tem. Noé estava inserido nesse conceito. Aleluia! E Deus vai começar agora a usar. E Noé vai buscar as madeiras, fazer uma arca. No tempo de Noé, com as dificuldades de Noé, não era fácil. São 135 metros de comprimento. Segura. São 22 metros e meio de largura. 13 metros e meio de altura. Com 3 compartimentos. Uma porta na lateral e uma janela no alto, 40 por 40. Era até baixo na hoje. No arca de Noé. Noé começa com toda a dificuldade. Trabalhar a madeira. E quando Noé entra nesse quesito de trabalhar a madeira, levanta a oposição. Fala para o seu irmão aí, oposição. Vai se levantar quando você começar a entrar no preceito de Deus. A oposição se levanta, porque ninguém entendia tanto de intimidade com Deus como Noé. Noé começa a fazer, e Noé era simplesmente, quando ele estava, chegava lá: ei rapaz, você é louco, que barco é esse? Endoideceu, ficou maluco. As pessoas zombavam de Noé, as pessoas lançavam pedra em Noé, as pessoas caluniavam Noé, as pessoas não entendiam o que Noé estava fazendo. Deixa eu falar, vou falar uma verdade aqui. Sabe por que tudo isso acontecia com Noé? Porque Noé estava no centro da vontade de Deus. E quando se está no centro da vontade de Deus, aparece sempre a oposição para te apredejar, para te desanimar. A oposição aparece para dizer que você não vai conseguir. A oposição aparece para dizer de que você não é capaz. A oposição aparece para dizer de que você não pode. A oposição aparece para dizer de que você é simplesmente mais um e de que isso não vai dar em nada. A oposição aparece simplesmente para falar com você de que você não é capaz. Mas deixa eu te dizer uma verdade: a oposição
até que sobra um remanescente da linhagem de Sete, Noé. E é ele agora que vai fazer a diferença. Noé, cujo no original hebraico significa descanso. Deus chama Noé ao particular e fala com Noé: faça uma arca. Essa arca, Tebash Naosh, não pode ser confundida com Aron HaKodesh. Aron HaKodesh é a arca da aliança, o símbolo máximo da representação de Deus. Tebash Naosh é a arca de Noé. Essa arca, ela tem a representação máxima da salvação física e é tipo de Cristo. É essa arca que eu quero aqui nesse momento começar a ministrar e a falar sobre o conceito da arca de Noé. Que arca é essa? Que significado é esse? E o que nós podemos extrair dessa arca? O que nós podemos extrair da vida e do conceito de Noé? Noé, ele não era carpinteiro. Noé, ele não entendia de madeira. Noé, ele não sabia discernir que madeira é essa e que madeira é aquela. Noé era agricultor. Noé não entendia de fabricação, de nada. Mas quando Deus quer, Deus simplesmente, Ele tira de lá e Ele coloca uma nova unção, uma nova capacitação, uma nova instrução. E quando Ele não procura entre os deles, Ele não acha, Ele vai lá fora, tira do monturo, tira do lamaçal do pecado, prepara, capacita. Ele coloca um conceito, e agora na sua presença, aquele que não valia nada, é aquele que vai fazer a diferença, é aquele que vai entrar no conceito de Deus, é aquele que vai ser perseguido, é aquele que vai ser defamado, mas vai ser defamado fazendo a obra de Deus. Como aqui, creia e recebe essa palavra, levanta a tua mão, desce o teu pão, solta um grito de glória para estremecer. Deus, quando procura e Ele não acha, Ele simplesmente capacita. Noé não era carpinteiro. Noé não tinha a menor condições de fazer uma arca. Para fazer uma arca de tal porte, tinha que ser entendido do assunto. Para fazer uma arca de tal porte, tinha que ser alguém que dominava a arte de mexer com madeira. Mas Deus olhou e não achou. E Deus chama Noé: faça, Noé, uma arca. E Noé vai fazer alguns questionamentos com Deus. Que questionamentos são esses? Simplesmente: para que uma arca? Diaconisa Ed, aqui a chuva é escassa. Para que uma arca? O povo aqui não pesca. O rio aqui dificilmente enche. E Deus segue na sua conversa. Como é? Trarei chuva sobre a terra. Trarei chuva, Noé, sobre essa terra. Destruirei toda criatura. Faça uma arca. Comece a fabricação dela. Comece a montar ela. E Noé, por sua vez, vai falar mais uma vez com ele: eu não entendo de madeira. Eu não sei manipular uma madeira. Então Deus fala com Noé: te capacitarei. Te darei uma nova capacidade, uma nova
unção. E através dessa nova unção, você vai executar aquilo em que eu estou me ordenando a fazer. Nos tempos de Noé, evangelista Jackson, a pecamidade era generalizada. As pessoas não queriam saber do conceito de Deus. No tempo de Noé, era o tempo em que o homem andava pelos seus próprios caminhos. No tempo de Noé, era o tempo em que as pessoas simplesmente ignoravam todo o conceito de Deus, todo o conceito divino. Deus olha e Deus usa uma única expressão que até hoje turba muita mente: me arrependi de ter feito o homem. A realidade, no seu original, Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A tradução, Deus estava querendo dizer: me entristeci. O homem agora não me segue mais. O homem agora não me compreende mais. A minha criatura está cada dia distante de mim. A minha criatura agora pecou e não olha mais para mim. Então destruirei toda a terra, acabarei com toda a terra, e para isso usarei você, Noé. Começa a construir uma arca, e Deus vai dando centímetros e milímetros e comprimento do que nós conhecemos como a arca de Noé, ou debaixo na hoje. Noé é só 500 anos de idade. Noé já não está na sua flor mais da juventude. Noé agora, ele é aquele homem cansado, ele não tem mais aquele vigor. Noé é aquele homem agora de cabelos grisalhos, de barbas grisalhas. É aquele homem que tem umas certas dificuldades, mas é um homem que ainda assim, mesmo com 500 anos, ele ainda sabe ouvir a voz de Deus. É um homem que com 500 anos de idade, ele ainda sabe entender os preceitos de Deus. É um homem com 500 anos de idade, que o seu coração está ainda guardando a palavra de Deus. É um homem com 500 anos de idade, que ainda assim se coloca na posição de Deus. Deixa eu falar uma verdade: quantos hoje estão na flor da idade, não querem mais saber de Deus? Quantos hoje não frequentam mais o ensino? Quantos hoje ignoram qualquer estudo? Quantos hoje, quando passa por uma luta, uma aprovação, simplesmente ficam na metade do caminho, porque lhe falta conhecimento, lhe falta intimidade com Deus, lhe falta uma busca com Deus, não sabe mais ouvir a voz de Deus, não sabe mais discernir quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Nos tempos de Noé, existia esse grupo de pessoas, mas existia um homem específico, de que quando Deus falava, ele simplesmente atentava os ouvidos e começava a escutar. Quantos aqui na noite deste dia ainda compreende a voz de Deus, ainda ouve a voz de Deus? Quantos aqui nesta noite, se o diabo falou de Deus só, tenha certeza de que vai subir, porque tem guardado uma palavra de Deus no seu coração? Cadê? Cadê? Aqui em cima tem? Aqui em cima tem? Aí embaixo tem? Aí embaixo tem? Noé estava inserido nesse conceito. Aleluia! E Deus vai começar agora a usar. E Noé vai buscar as madeiras. Fazer uma arca no tempo de Noé, com as dificuldades de Noé, não era fácil. São 135 metros de comprimento. Segura. São 22 metros e meio de largura. 13 metros e meio de altura. Com 3 compartimentos. Uma porta na lateral e uma janela no alto, 40
você começar a entrar no preceito de Deus. A oposição se levanta, porque ninguém entendia tanto de intimidade com Deus como Noé. Noé começa a fazer, e Noé era simplesmente, quando ele estava, chegavam lá: ei rapaz, você é louco, que barco é esse? Endoideceu, ficou maluco. As pessoas zombavam de Noé, as pessoas lançavam pedra em Noé, as pessoas caluniavam Noé, as pessoas não entendiam o que Noé estava fazendo. Deixa eu falar, vou falar uma verdade aqui. Sabe por que tudo isso acontecia com Noé? Porque Noé estava no centro da vontade de Deus. E quando se está no centro da vontade de Deus, aparece sempre a oposição para te apredejar, para te desanimar. A oposição aparece para dizer que você não vai conseguir. A oposição aparece para dizer de que você não é capaz. A oposição aparece para dizer de que você não pode. A oposição aparece para dizer de que você é simplesmente mais um e de que isso não vai dar em nada. A oposição aparece simplesmente para falar com você de que você não é capaz. Mas deixa eu te dizer uma verdade: a oposição, ela tem que ser o seu combustível, porque quando ela chegar e falar você não pode, o Espírito Santo para do lado e fala: ei meu filho, vai, acelera, pisa no acelerador, porque quando lá na frente eu vou te exaltar e vou mostrar para eles de que você pode e não pode, porque é a sua capacidade. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Quem tem a capacidade de Deus, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer. Charanda, canta minha surenda, remanda minha surenda. Não vai te parar, a oposição não vai te parar. Ei, a oposição não vai deixar você no meio do caminho. Vai se levantar, mas é porque você está no preceito de Deus, você está na vontade de Deus. Hoje para ele mais abençoado.